Saber direito, Supremo, papai, mamãe, Deus, titio, vovô, meu espelho, eu quero isso para mim. Lista os seus objetivos. Eu quero isso, 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 isso. Eu quero estar em tal lugar daqui a 10 anos ou daqui a 20 anos. Eu quero fazer isso. Isso é extremamente importante. Em seguida, você precisa aprender a estudar. Porque qualquer que seja o seu objetivo, você vai precisar saber direito. Eu não estou preocupado se você quer ser promotor, ou professor, ou escritor, ou militante de uma ONG. Se você está na faculdade de Direito, você vai ter que saber direito. E aí as pessoas se enganam, falando assim, não, é só estudar. Não é só estudar. Porque tem um monte de gente que não estuda, não dá nem para começar, o primeiro passo é começar a estudar, mas tem muita gente que estuda e que não tem resultado. Talvez você que esteja aí assistindo o programa já tenha estudado muito sem ter resultado. Está lendo um livro, é interrompido, quando volta começa lá atrás, lê um monte de página de novo até reconhecer uma frase. Ou estuda, chega na hora da prova e tem branco. E estuda e não entende nada. E estuda, você está lendo o livro e fala assim, gente, isso aqui deve ser uma língua muito parecida com o português, porque parece português, mas eu não estou entendendo nada. E olha, eu estou te contando a minha história. Eli Lopes Meireles, que é o cara mais fantástico do direito administrativo, de saudosa memória, as primeiras 3 vezes que eu li o Eli Lopes Meireles, eu não entendi nada. Nada. Até porque as palavras eram todas estranhas para mim. Então as frases, os livros eram estranhos. Eu olhava para o livro e falava, um dos dois é de outro planeta, eu não sei se sou eu ou Eli. E é assim que funciona. É exatamente assim que funciona. Se você continuar estudando, uma hora começa a fazer sentido. Muito bem, a gente precisa estudar. O estudo tem que ter resultado e tem que ter qualidade. Outra pergunta que eu quero te fazer é, o que é o estudo para você? Você estuda para ter prazer, porque você gosta de ler, ou você estuda com algum objetivo? Porque eu gosto de ler história geral, história do Brasil, mitologia, eu leio por prazer. Eu não tenho nenhum objetivo ao ler um livro sobre mitologia grega, sobre mitologia nórdica. O único objetivo é curtir. E às vezes o estudo do direito é uma curtição. Mas boa parte do seu estudo não pode ser só curtição. Você vai estudar direito porque você vai advogar, porque você vai dar uma aula, porque você vai fazer um concurso. Então você tem que decidir, eu estou fazendo isso só por prazer ou com objetivo? A minha forma normal de trabalhar é, eu quero resultado. Eu preciso de resultado. E você precisa de resultado também. Dito isso, a gente passa para falar das principais técnicas para o estudo eficaz. As técnicas básicas. Volto a te admoestar, concitar, exortar, entusiasmar, no sentido de que não adianta você pegar um livro de qualquer matéria jurídica sem estar bem resolvido o que eu vou te falar agora. O seu desempenho será muito maior se você resolver bem algumas coisas que eu vou te dizer. O pessoal me conhece como guru dos concursos, por causa dessa história aí de várias reprovações e várias aprovações. E com essa autoridade de guru, né, um guru que fala português, eu vou dizer para você o seguinte. Primeira coisa, motivação. Se você reparar, eu já te perguntei muito, o que você quer? Por que você está aqui? O que te dá motivação? Tem gente que se motiva por mudar o mundo, bacana, admiro. Tem gente que se motiva para fazer justiça. Tem gente que se motiva, não é uma motivação boa, negativa, mas tem gente que se motiva por causa de uma injustiça. Já houve na 4ª Vara Federal de Niterói um processo onde o governo executivo cometeu uma injustiça contra uma família. Eu sentenciei, corrigi a injustiça, dei uma decisão totalmente heterodoxa,
porque o direito não tinha uma solução adequada para aquilo, e aí eu, entre o direito e a justiça, eu optei pela justiça, dei uma decisão muito diferente, mas a decisão foi cassada. Eu fiquei triste, mas eu fiz o que eu pude fazer. Mas o interessante é que o filho daquele casal hoje é estagiário na 4ª Vara Federal. Porque a injustiça que os pais sofreram fez com que ele falasse, eu vou fazer direito. E ele, fazendo direito, resolveu ser estagiário na 4ª Vara, porque falou, na 4ª Vara, os meus pais foram tratados com justiça. Foram tratados com humanidade. O juiz se preocupou com eles. Ele quer ser juiz e ele quis ser estagiário na 4ª Vara. Espero que um dia seja juiz na 4ª Vara, funcionário na 4ª Vara. Então você vê, a motivação dele é quase uma vingança. Mas essa motivação está fazendo ele trabalhar, ele estudar, ele estagiar. Então ele tem a motivação. Tem gente que a motivação é uma moto. Mais de uma vez eu encontrei pessoas estudando para concurso e no livro a foto de uma moto. É o que motiva. Às vezes é o contra-cheque, ou para o pessoal de São Paulo, olerite. O que te motiva? Você tem que saber. Quantos pais de família se motivam por dar educação e conforto para os filhos e para a esposa? Quantas mulheres se motivam para ter tempo e dinheiro para dar conforto para os filhos? Descubra o que te motiva. Essa pergunta vale o tempo todo. Eu, como juiz, de vez em quando eu tenho que parar e falar assim, vem cá, o que me motiva? Por que eu sou juiz? Por que eu continuo juiz? Por que eu continuo professor? Por que eu continuo escritor? Porque se você parar de ter a resposta, a sua carreira acabou ali. Já a sua carreira é um defunto que falta cair. É um falecido que só está faltando o laudo, mas a morte já existe, ela só não foi declarada. Então, é uma pergunta para aquele advogado com 20 anos de carreira, para o juiz com 20 anos de carreira, para o professor com 20 anos de carreira. Alguns profissionais da área jurídica, talvez alguns que estejam assistindo o programa, eu já ouvi falar o seguinte, eu perdi as minhas ilusões, eu não acredito mais no direito. Mas eu prefiro dizer que a última das ilusões é achar que nós perdemos todas as ilusões. A gente nunca perde as ilusões. Muito bem. Você tem que ter algo que faça você acordar de manhã, algo que você aguente a pancadaria. O que te motiva? Segundo, você precisa gostar da matéria. Essa é uma grande dica para você conseguir estudar. Se aquela matéria é indispensável para o seu exame da ordem, para a sua advocacia, para o seu concurso, meu amigo, você precisa gostar da matéria. Quando você é um professor já com uma carreira já estabelecida, você escolhe a matéria. Então você chega e fala, olha, eu só dou aula de tal matéria e acabou. Agora, quando você está começando, amigo, você precisa da oportunidade. Então, a matéria que sobrou para você foi direito gastronômico, belga. É uma matéria especial. Como é que é o direito gastronômico na Bélgica? E você vai ter que dar aula daquilo. Porque é a única vaga que tem para você. Um dos grandes professores que eu conheço, cara fantástico,